Bom dia, a paz do Senhor, povo de Deus. Um bom domingo para todos vocês. Vamos ler, meditar na palavra de Deus e crer no que se está escrito. E que se nossa mente tiver algo divergente, algo contrário, que diz assim, não é bem assim. Não é bem assim porque foi seu pai e sua mãe que te ensinou. Não é bem assim porque a cultura fala dessa maneira. Não é bem assim porque é o que se é pregado hoje pelo mundo. Se o que está na sua mente, quando lermos agora, sendo bem didática e é quentinho do céu, quando lermos agora, for divergente do que está aqui, pode, exclua, jogue no lixo, jogue fora e substitua, renove esses pensamentos, essa maneira de pensar pela verdade que é a palavra de Deus. E assim você terá resultados incríveis. Não significa não ter aflições, mas com Deus, Ele passa com você. Você tendo fé em Jesus, você vence. Você vence a aflição que o mundo traz para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Deus fez uma linda promessa para o seu povo. Diante de muita opressão, o seu povo clamou. Existem palavras sobre a minha vida e sobre a sua vida que a gente desconhece, que a gente nem sabe. Mas que quando chega-se o tempo para se cumprir, nós percebemos pela palavra de Deus, e cada dia mais tendo saúde, fica mais claro na nossa mente que o físico começa a dar sinais. É hora de sair, algo novo vai acontecer. Presta atenção no físico também, porque Deus fala. Ele quer falar com você. Então, fisicamente, houve uma mudança de mentalidade do faraó. E ele oprimiu o povo de Deus. Claro, ele temia, né? Ele tinha medo. E ele sentiu essa emoção do medo e praticou obras de maldade. Esse medo fez com que ele oprimisse o povo. Trouxesse dor e sofrimento para o povo. Você vê como uma emoção sem domínio próprio, uma emoção sem uma emoção pode ser usada para a maldade, para ferir dor e sofrimento na vida de seres humanos. Então ele faz isso. Mas nós iremos falar hoje algo que eu aprendi com o Senhor e ele me explicou bem direitinho a forma como eu ia repassar para você. Porque entender isso, você vai entender, Lilian, como que eu tenho tantas promessas, como que Jesus, né, na cruz, levou as minhas dores, os meus pecados, e eu tenho crido nele. Eu creio nas promessas de Jesus. Eu creio em tudo que a vida de Jesus carrega. Eu creio que Deus vai sim me abençoar. Eu creio que Deus vai fazer eu ir além de onde os meus pais foram. Eu vou romper, eu vou romper, eu vou romper. Você crê nessa palavra? Que Jesus te conduz a esse além, além de onde seus pais foram na tua história. Que Jesus te conduz a acessar as bênçãos, a acessar Canaã. Amém? Então você vai entender algo que acontece no meio do caminho. Algo que acontece no processo. Resumindo, dando um spoiler, como se é falado, e vamos entrar na palavra. Bem... Dando um spoiler, né? Seremos provados. Acontecerão coisas no meio do caminho. E essas coisas vai pressionar a sua mente. E essa pressão vai pôr para fora o que há no seu coração. Se no seu coração há reclamação, você vai pôr para fora. Se no seu coração você já tem o hábito, você já entendeu que esse caminho é Deus que vai te conduzir, então você vai fazer igual a Moisés. Você vai até aquele que te chamou, que te enviou e vai falar sobre as demandas desse caminho.
as demandas desse caminho, o que se levanta nesse caminho, o que se acaba nesse caminho, problemas sem solução nesse caminho. Falando numa linguagem para que todos entendam, para que você entenda que possa ainda, porque é uma questão de tempo, tem esse hábito de passar tempo com as palavras de Deus. Porque ela é saúde, ela é vida. Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor vem lá nos dizer em Êxodo, capítulo 6, verso 8. A promessa de Deus. Porque Deus não é como o ser humano, que diz que vai fazer e não faz. Que se arrepende no meio do caminho e te deixa frustrado ou frustrada. Mas entenda, se essa é também a tua situação, se alguém está te deixando frustrado, se o banco te frustrou, se um ser humano te frustrou, se uma empresa te frustrou, se um pai, uma mãe te frustrou, se um líder te frustrou, sendo bem com palavras para que você possa entender o que o Espírito Santo de Deus quer ter, que a gente tenha clareza em nossa mente, é da vontade de Deus essa frustração. Oxe, Lilian, por quê? Analise, pense, precisamos pensar. A palavra de Deus fala, e eu até postei ontem um vídeo sobre isso, fala sobre os profetas de Baal, eles gritavam, clamavam, estavam chamando a atenção do Deus Baal. Sendo que o Deus Baal não estava respondendo, porque ele não é Deus. Então, se nós não tivermos essa percepção, se nós não tivermos essa clareza, se nós não tivermos essa aceitação, ou seja, eu saio de uma negação mental, eu paro de negar para mim mesma. O que, Lilian? Que eu constituí esta pessoa, este banco, este diploma, as minhas conquistas, como um Deus. Ah, Lilian, isso não é verdade. Não é verdade? Nabucodonosor, servo do Senhor, como o Senhor falava. Ele deixou que, ele teve ali a permissão, a Babilônia, para invadir, levar seu povo cativo, levar os tesouros. Então ele tinha uma responsabilidade. Tudo no império dele que estava sendo construído, tudo que ele estava conquistando, não era só para ele. Ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque sobre a guarda dele, falando em palavras para você entender, fisicamente, sobre a guarda dele, sobre aquele governante, sobre aquele rei, sobre aquele presidente, sobre este líder, porque ele tinha um cargo de responsabilidade com pessoas. Ele não podia ser injusto. E o que ele faz? Ele cria uma imagem e quer que as pessoas adorem. Então é possível eu dizer na minha mente, isso é um Deus. Isso é um Deus. É tão possível que a palavra de Deus há anos atrás é tão atual. Mas existem pessoas que estão com essa idolatria na mente, mas negam a si mesmo a verdade, não a Deus. E Deus me traz com essa palavra, porque se você crê no que Deus fala, que Ele é o único Deus a ser adorado, e que Jesus é o único intercessor, e que só no nome de Jesus é que Deus atende ao meu pedido e ao teu pedido, então se você pede em nome de alguém, você não pede mais. Se você quer que Deus é o único Senhor e o único Deus, então você não canoniza mais ninguém. Então, aqueles profetas de Baal são frustrados porque Baal não atende eles. E eles se machucam, eles tinham hábito em seus rituais. Veja, e existem pessoas que estão em ciclos mentais, que vivem em, eu sou um coitado, eu sou uma coitada, e as palavras revelam que tipo de mentalidade essa pessoa tem. E veja, não é em apenas uma visita, é ciclos. Essa pessoa, você em contato com ela, tá sempre nesse lugar. Tudo dá errado pra mim, o problema tá sempre nas pessoas. Está sempre nesse lugar de vítima, de sofrimento, para chamar a atenção de seus deuses.
Uma pessoa que, trazendo um exemplo bem clarinho que o Espírito Santo trouxe agora, glória a Deus, obrigada Espírito Santo, fica à vontade. Uma pessoa toda endividada, já perdeu o nome, e aqui eu não tô falando de algo, né, tipo uma pandemia que chega e que, enfim, né, leva tudo, porque isso acontece, enfim. Uma pessoa toda endividada, perdeu o cartão, perdeu o nome, aí chega perto de você. Eu tô falando de pessoas que já têm o costume, o hábito, isso já é uma maneira de viver da pessoa. De viver chorando da sua situação financeira, de viver chorando sobre a sua vida, entende? Não é uma pessoa que aconteceu algo de repente, mas é uma pessoa que sempre tá naquele lugar de endividamento, de descontrole, e tá sempre lá pedindo e acaba às vezes deixando você na mão se não tiver prudência, se não perguntar ao Senhor e assim por diante. Então, é esse tipo de ciclo. A palavra do Senhor vai nos dizer: eu vos levarei à terra. Êxodo capítulo 6, verso 8. Para não fugir daquilo que o Senhor está trazendo ao nosso coração. Mas, continuando, porque ele continua a falar. Então, essa frustração desse Deus que foi constituído na mente e pode até ter se formado com a mão humana, te frustrou, não te atendeu, não deu resultados, não enviou resposta, é Deus mostrando que não é Deus, é uma aprendizagem. Acolha com mansidão e se volte o seu coração para Deus totalmente. Porque também existe hoje uma outra coisa. Hoje se é cobrado esse hábito com Deus. Aí se tornou um checklist, gente. A palavra de Deus, Deus ele é fiel à sua palavra. Eu aprendi isso, ele me ama muito, ele entregou a vida do filho. Mas se eu me comportar mal, ele não vai aplaudir o meu comportamento. Ele não vai. Ele ama Eva e Adão. Mas eles tiveram que receber as consequências da sua escolha, da sua semeadura. Foram os resultados que vieram de uma recompensa rápida, de uma dopamina rápida, de saciar uma sede física, desobedecendo a palavra de Deus rapidamente. Assim também foi Ravi. Uma dopamina rápida. E o que aconteceu? A espada não saiu de dentro da sua casa, falando em palavras para você entender. Então Deus ama Davi? Ama. Deus ama Adão e Eva? Ama. Deus ama eu e você? Ama. Mas analise os seus comportamentos. Analise os seus comportamentos. Então ali eles foram frustrados e tiveram uma aprendizagem. Esse não é Deus. E aí você tem uma escolha. Você escolhe abandonar esses deuses, tirar a sua casa, destruir tudo, confiar no que a palavra de Deus diz. Se você quer mais palavras disso a respeito, você hoje você pode colocar na internet versículos que falam que Deus é o único Deus e vai enxurrar aí na sua tela. Enxurrar. Um ser humano não é um Deus. Dinheiro não é Deus. É meios. Deus só há um. Um que fala e cumpre. Fala e cumpre. E o Espírito Santo me lembra. Então, aí as pessoas estão fazendo um checklist. Eu vou passar tempo com Deus. É checklist. Reconhece que precisam desse lugar. Mas não é de todo o coração. É porque é uma cobrança mental. Opa! Mas a palavra diz de todo o coração. Vai me buscar e vai me encontrar. Então, se você não está encontrando Deus, é porque não é de todo o coração. É o que a palavra diz. Sendo bem clara. Ali, então, o que eu posso fazer? Fale em oração a verdade. Se você não gosta nesse lugar, mas quero gostar, sei que tu és o único caminho, eu quero me relacionar melhor com você. Eu não cheguei aonde eu cheguei e tenho muito a chegar porque eu sou assim, mas porque Jesus tem me conduzido a esse lugar com orações verdadeiras. Orações verdadeiras, isso é uma verdade.
Se você não gosta de estar nesse lugar, mas quer estar nesse lugar, se você não tem uma vida com Deus, mas quer ter uma vida com Deus, você leva em oração e Jesus te ajuda nesse processo. Entendeu agora? Amém. Então a palavra do Senhor diz assim: eu vos levarei à terra que, sobre juramento, prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vou-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Você ouviu? Eu levarei. Se vai levar, ele vai caminhando com você. Para você chegar nesse hábito de ter relacionamento com Deus, de acessar as bênçãos de Deus, de Deus mandar chuva para a tua semente que você tem semeado chorando. Eles vão sair do lugar de opressão, eles vão começar uma nova vida, mas essa nova vida existe um caminho, existe um processo. E aí esse meio, é esse processo que muitas vezes nos impede de acessar as bênçãos de Canaã. Por quê? Incredulidade, mau comportamento, como teve dentro do acampamento, imoralidades, roubo, pegou o que não era para pegar, escondeu dentro da tenda, pegou o que não era para pegar, escondeu no banco, porque nós podemos fazer obras escondidos de seres humanos, mas nunca tenha na sua mente. Nunca escondidos de Deus. De Deus a gente não se esconde. Ele tá vendo. E ele manda. E o próprio físico vai trazer as consequências das suas escolhas, dos seus hábitos, daquilo que você semeia. Semear é dar. Semear é dar. É colocar em uma terra, é plantar. Semear é ação. Semear são comportamentos. Então ele está dizendo, Senhor, eu levarei. Então é um caminho que você não faz só. E é Deus que está prometendo e ele vai cumprir. Porque a humanidade não vai, a sua humanidade não coopera. Se você olhar para ela, você diz, eu não vou entrar. O físico também não coopera. Se levanta obras que você diz, meu Deus, como que eu vou acessar Canaã? Isso. Para você ter essa clareza, porque eu não sabia. E o Senhor começou a me explicar os processos que eu vivi, entendeu? Os ciclos que eu rompi. Então, se você está ouvindo essa palavra, meu Deus, como eu gostaria de ter ouvido esta palavra, para entender muitas coisas. Porque aí lá atrás, há muitos anos atrás, ao invés de eu reclamar, ao invés de eu me vitimizar, porque eu também já criei deuses mentais na minha mente e fiquei ali naquele lugar, querendo que os meus deuses me ajudassem, querendo que meus deuses me acolhessem, e eles não me acolheram, mas na verdade me frustraram, na verdade trouxeram dor, trouxeram sofrimento. E o que tu fez, Lilian? O que Elias está propondo ali é o povo voltar a Deus de todo o coração. Então a frustração dos deuses que construímos mentais é justamente para isso. E foi isso que eu fiz. Eu me voltei para Deus de todo o coração. Eu reconheci, não é Deus. Só tu deve ser adorado como Jó, semelhante a Jó. Sério, Lília, sério. Em meio a dor e sofrimento, eu disse, só tu és Deus. Só tu mereces ser adorado. Para você entender bem essa palavra, para você não me canonizar, por que não? Eu estou em processo de santificação, de separação. A cada dia que eu me rendo ao governo do Espírito Santo de Deus, ao domínio do Espírito Santo de Deus, e a carne, ela tem que se aquietar. Para você entender essa palavra, quando você jejua, você está... a carne, ela vai começar a parar de falar. Tô com fome. Um exemplo. E você vai ficar mais consciente daquilo que existe na carne, além da fome. Uma tristeza que você desconhece, uma angústia que você desconhece, pensamentos que vão vir à tua mente que você desconhece.
estratégias para lidar com situações que você, antes, por estar imergido no mundo trabalhista, por estar imergido em uma glutonaria, te impede de ver, te impede de ter clareza mental para você entender o poder que um jejum, que uma entrega, que um relacionamento com Deus vai te ajudar nesse mundo. Então, se separar para ficar com Deus como Jesus, quando ouviu a morte de João Batista. Jejuar como Esther, para saber como lidar com as situações. Então, a palavra de Deus nos ensina. E para que venhamos a colher esses resultados que Esther teve, eu vou ter da estratégia, você precisa crer que isso é verdade e praticar. Praticar, semear essa prática, semear esse tipo de comportamento, para que você entenda bem especificamente na sua mente aqui, ó, como que eu devo proceder. Como que eu devo proceder. E nesse processo a carne será esmagada. Vamos comigo em Êxodo, capítulo 3, verso 8. A palavra de Deus diz assim: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daquela terra, para levá-los a uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Deus é um Deus de qualidade, de fartura, de bonança, que te entrega coisa boa. Deus é Pai. Deus não vai te dar uma cobra. Deus é Pai. Mas você vai entender que Ele vai te provar. Ele vai te humilhar. Ele vai permitir frustrações. E então, quando Ele permite as frustrações, o que seu coração revela? O que suas palavras revelam? Que comportamento você revela na frustração? Vou sair da igreja. Vou abandonar Jesus. Então, na verdade, você estava lá, mas não era de todo o coração. Você estava lá com interesse. Não em Deus. Não na verdade. Mas eu diria com as minhas palavras, apenas no que Ele pode te oferecer. E não na salvação da sua alma. Não que Deus não possa te dar coisas boas, porque você está vendo que Ele está dizendo que vai dar. Mas quando Ele não dá no nosso tempo, o que fazemos revela ao que o nosso coração está apegado. Então, se você sai, é um exemplo, sai da igreja. Então, seu coração estava apegado às bênçãos e não a Deus. Porque quando você está apegado à presença de Deus, a quem Jesus é, mesmo que você queira coisas boas, uma casa de praia, um carro legal, uma estabilidade financeira, isso é super normal. Quando Deus não te dá, você não abandona, porque no seu íntimo, como Jó, você ama Ele, você não vê outra opção a não ser estar com Ele. Então, se Ele não deu, você vai chorar. Se Ele não deu, vai mexer com a estrutura. Se Ele não deu, é ruim, mas abandonar não é uma escolha para você. Por quê? Porque o coração está apegado a Deus, à presença. Entendeu agora essa palavra? O Espírito Santo explicou e eu reproduzi. Então vamos ver lá. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daquela terra, para levá-los a uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Presta atenção. Se Deus, Ele concorda com a violência física, psicológica, emocional, por que não deixou seu povo lá? O povo estava sofrendo terrivelmente. Eu não vou entrar na palavra porque é para poder ser bem didática naquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele ministrou ao meu coração, me ensinou e eu quero repassar. Claro que Ele é livre para que eu possa liberar a palavra. Então você vê que o Deus que eu e você serve é um Deus que nos livra, sim, de sofrimento. É um Deus que quer proteger, sim,
o nosso coração, a nossa vida, a respiração, o propósito. Mas a quem ele vai proteger? O coração que é flexível. Então, se Maria e José, eles são dependentes, se eles criaram na sua mente que aquele ambiente que eles estavam, que essa pessoa que eles convivem são deuses, eles não iam acolher o que Deus revelou ao marido de José. O que foi que Deus revelou? Que queriam matar Jesus. Então eles tinham que entrar dentro da direção de Deus. E Deus protegeu o projeto, a vida de José e Maria, protegeu porque eles foram flexíveis. Como que eu sei que é um dependente que eu sou, que eu criei na minha imagem, aqui na minha mente algo errado? Você crê que Deus quer que você esteja em um ambiente onde todo dia afere a morte da tua vida. Você buscou nele a resposta como Esther? Você passou tempo com ele? Foi isso que ele disse? Ele disse, fica aí. Apanha todo dia, apanha todo dia, apanha todo dia. Foi isso que Deus falou? Lília, mas eu não tenho forças para sair. Lília, eu não tenho forças para sair. Procure ajuda. Deus vai te ajudar. Deus vai te dar um escape. Deus vai colocar alguém para cuidar de você. Mas tome uma iniciativa. Porque como eu nunca tive essa vivência, nem tenho contato com pessoas, então eu não sei te falar como você se sente, a dor que você sente, mas já passei por muitos processos. Então existem meios que te ajudam a você ir lá e pedir ajuda. Você tem que querer sair também, sabe? O cego, ele quis sair da cegueira. O paralítico, ele quis sair. E se você é como aquele homem que os amigos levaram até Jesus, eu oro em nome de Jesus, para que alguém te encontre e te leve, segure a tua mão para sair deste lugar. Mas tenha hábito de passar tempo com Deus. Tenha hábito de passar tempo com Deus, para que Ele possa te dar uma nova história. E além de onde seus pais foram. Talvez não. Você veio de um lar onde você viu violência, onde brigar é normal, onde se distratar é normal, onde apanhar é normal. Então, foi esse tipo de amor que você aprendeu. E você viu alguém do seu passado que aguentou isso, que suportou isso, porque acreditou nisso. Mas a palavra de Deus vem te dizer hoje, ó, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daquela terra, para levá-los a uma boa e vasta. É o que Deus quer levar você, a uma vida boa, a uma vida perfeita, que é a vontade dele para a tua vida. Porque ele não é só seu Deus, ele é seu Pai. Mas você precisa tomar uma decisão interna de sair, de ser dirigida ou dirigido pela direção da palavra de Deus, pela voz do Espírito Santo de Deus. Procure ajuda, diz o Senhor, porque eu não sei como é que está o teu estado, se dá para você caminhar só ou se você precisa que alguém te ajude, não é? Porque essas coisas são muito reais. Então a palavra do Senhor diz, continua, Gênesis capítulo 15, do 12 ao 18. Então, lá em Êxodo nós vimos que Deus é um Deus que nos livra, sim, do ambiente de opressão, do ambiente de sofrimento, do ambiente onde estão nos machucando, porque eles estavam, inclusive, batendo no povo de Deus. Então, fisicamente, eram sinais de libertação, sinais de resgate, sendo que eles não podiam sair só. Por isso essa palavra, procure ajuda. Eles não podiam sair só, porque os egípcios iam persegui-los e iriam matá-los. Por isso que José e Maria precisavam da direção de Deus. Porque Herodes ia matar Jesus, ele não podia saber onde Jesus estava. Tanto é que ele se manifestou verdadeiramente o que tinha no seu coração após não encontrar Jesus. Ele mandou matar outros bebezinhos na esperança de que Jesus fosse atingido também. Entendeu? Mas Jesus estava protegido, porque os pais de Jesus eram obedientes à voz de Deus.
Então, por que tem pessoas que não estão tendo de Deus livramento? Porque não são obedientes à voz de Deus. Esse povo saiu debaixo de uma palavra. Então, Faraó não ia matá-los, porque Deus estava com eles. Então, Gênesis, capítulo 15, do 12 ao 18, ao pôr do sol, caiu sono profundo sobre Abraão. E eis que vieram sobre ele trevas espessas e pavorosas. Então disse o Senhor a Abraão: sabe, com certeza, que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então veja, a tua descendência vai sofrer. Foi o que Deus está dizendo para Abraão. Então essa palavra foi anunciada antes, lá atrás. Veja Abraão. Então disse o Senhor a Abraão: sabe, com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, vai servir, né? Vai ser servo. Não vai ter esse lugar ainda, né? De governo, de autonomia, de liberdade que Esther teve quando foi coroada rainha, que Ruth teve quando foi resgatada daquela posição por Boaz. Não é isso que Agar teve quando foi livre, né? Mandada embora pro Abraão. O que é que elas teve? Autonomia, independência para fazer escolhas, sentar debaixo de uma servidão, debaixo de uma aliança, debaixo de um acordo. Elas estavam ali agora para começar uma nova vida, para governar sua própria história, entende? Então, ele está dizendo, e será afligida por 400 anos. Mas também, sempre o mais de Deus. O mais de Deus é incrível. Mas também, julgarei a nação a quem serviram. Porque, veja, o fato de eu e você servir alguém, trabalhar para alguém, prestar conta a alguém, estar debaixo da dependência de alguém, isso não pode, da parte da outra pessoa, ser injusto comigo e com você. Isso é uma escolha da outra pessoa. Você está servindo na casa de Abraão, você está servindo no reinado de Nabucodonosor, você está servindo no campo de Boaz. Mas veja como Boaz era um homem bom. Você vê como é que ele fala com os seus funcionários, como ele trata os seus funcionários, como ele era zeloso pela vida das mulheres naquele tempo. Ele não era daqueles que colocava as mulheres, abusa delas, faz com elas o que quiser. Não, ele dava ordem, como ele deu ordem para não fazerem nada com Ruth. Mas já existe aqueles que é como esse lá rei no Egito, que estava batendo no povo, fazendo o povo sofrer psicologicamente, emocionalmente. Ele agia baseado na sua emoção. As decisões desse rei do Egito eram baseadas em emoções, para a gente entender, acolher e começar a pensar. Então, os frutos desse rei eram mal. Os frutos de Boaz era bom. Os frutos do rei do Egito é mal. Então, o diabo, ele te dá cebola, ele te dá uns brinquedinhos, mas ele te dá muita dor e sofrimento. Ele não te dá liberdade. Mas Jesus Cristo, ele te dá liberdade. Você é livre. Tem nada melhor do que o interno livre. Jesus te faz romper, te faz sair, te faz crescer, te faz multiplicar, te faz ter vida, te faz ter saúde. A palavra do Senhor diz assim, continua dizendo, mas também julgarei a nação a quem servirão, e depois sairão com grandes riquezas. Tu, porém, irás em paz para os teus pais, em boa velhice serás sepultado. Deus está anunciando a Abraão o futuro. Se tu não conhece, deixa eu te dizer, o meu Deus fala do futuro. O meu Deus fala do futuro. Joga fora esses deuses aí, rapaz. E imerge nesse Deus, nessa presença, nesse companheiro aqui, ó, que não te deixa nas mãos.
Então, na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não se encheu ainda até agora. Então, o que a palavra de Deus está me mostrando aqui? Que existe uma medida da iniquidade dos amorreus. Não se encheu ainda até agora. Então eu entendo, porque não era mais fácil assim, né? Deus matar Herodes, ele queria matar Jesus. Mas Jesus mandou apenas, Mas Deus mandou Jesus, mandou os pais de Jesus levar Jesus para o Egito. Não era só matar Herodes. Porque o ser humano, ele tem o tempo de vida, falando uma linguagem para a gente entender, que Deus dá a ele. Mas o que ele faz com essa vida é uma escolha dele. Deus pode reduzir? Pode. E as próprias obras que essa pessoa, falando numa linguagem para a gente entender, vamos dizer alguém que está envolvido na vida do crime, não tem mais probabilidade de morrer? Tem mais probabilidade de morrer? Tem, porque está envolvido nessa área, né? Que afere morte todo dia a sua vida, para roubar a sua vida, só para a gente entender. Então, porque a medida da iniquidade dos amorreus não se encheu ainda até agora. Não se encheu o cálice. O cálice não se encheu ainda da ira. Falando em palavras para a gente entender. Porque a medida da iniquidade dos amorreus não se encheu ainda até agora. Tendo-se posto o sol, porque eu falei do cálice da ira, né? Porque Deus fala para o seu profeta, né? Para pegar o cálice da ira, né? E dar às nações. Deus fala sobre isso, né? Na sua palavra. Eu não lembro bem exatamente onde é, por isso que eu não vou falar, mas qualquer coisa eu pesquiso aqui. Para não perder o raciocínio, vamos adiante. Tendo-se posto o sol e havendo a escuridão, eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. Tendo-se posto o sol e havendo a escuridão, eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus dando território. Deus dando território. Às vezes eu falo Abraão, porque a gente conhece mais Abraão, né? Mas tinha Abrão, depois foi Abraão. Mas você entende, né? Deuteronômio, capítulo 9, do 4 ao 5. Não digas no teu coração, depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti. Deixa eu dizer, não diga. Tem esse pensamento aí na mente, tá? Ele está dizendo, não digas no teu coração. Lembra que Nabucodonosor falou no seu coração, né? Falou que ele tinha construído tudo aquilo ali. Homem que estava em tanta arrogância e soberba. E ele perdeu. E foi ao tratamento de Deus. Ele teve essa oportunidade de tratamento, né? Ele só recuperou tudo após ele ter um novo coração. Humilde. Porque ele reconheceu que Deus dá, que Deus tira e que Deus humilha os exaltados, os soberbos. Nabucodonosor, aquele homem, reconheceu. Porque ele esqueceu que ele era ser humano. A gente não pode esquecer. Você pode ter o título que for nesse mundo. Ainda assim, é pó e cinza. Não podemos esquecer. Eu e você somos seres humanos com responsabilidades individuais, sociais, entendeu? Com responsabilidades coletivas. Então, mas não deixamos de ser seres humanos. Não somos o título, não somos a conta, não somos a conquista. A nossa identidade não é isso. Você não é o que você conquistou. Você é um ser humano.
Um ser humano que avançou, que conquistou, que rompeu para a glória de Deus, com a ajuda de Deus, com o poder de Deus. Então, tudo que você tem é Deus que está te dando, está te capacitando, está te ungindo, te capacitando, está te ungindo, te capacitando para você acessar, para você administrar, para você ter. Então, a palavra do Senhor diz assim: não digas no teu coração, depois que o Senhor teu Deus estiver lançado fora de diante de ti, por causa da minha justiça. Por que eu não vou poder dizer? Por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Ah, por causa das minhas obras que o Senhor me fez acessar Canaã. Ô, Lia, mas você fala de semente. Veja, você vai semear. E Deus sempre vai mandar muito mais do que eu e você semeamos. Mandar chuva. Porque semear, você vai fazer isso todos os dias. E você tem que semear. Semear são ações, são escolhas, são hábitos. Corações voluntários, corações que fazem entregas, corações que vivem para a glória de Deus, vão se movimentar. Deus vai te pedir coisas. Ele vai dizer, dá isso, faz isso, oferta aqui, ajuda ali, colocar pessoas no teu caminho. Jesus está dentro de você. Então, Ele vai fazer você ver pessoas. Ele vai fazer você ver homem, que aqui fala de humanidade, ser humano. Ele vai te fazer ver um homem cego de nascença. Ou seja, Jesus está dentro de você, Deus vai te fazer enxergar um homem com uma deficiência, com uma limitação física. Entendeu? Deus vai te fazer enxergar o ser humano. O homem é o ser humano. Então a palavra do Senhor diz: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Não é para dizer isso. É por causa da minha justiça que Deus me trouxe a essa terra. Não. Deus está dizendo, não digas no teu coração, depois que o Senhor teu Deus estiver lançado fora de diante de ti, por causa da minha justiça, é o que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Porque pela maldade destas nações, Porque pela maldade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Por que Deus ia tirar de diante deles? A maldade deles é que faria Deus tirar. Não era a justiça, não eram as obras, entendeu? Deus ia tirar da terra porque eles estavam na terra e estavam cometendo maldade. E se você já conhece essa história na palavra de Deus, você vai entender que o povo de Deus entra na terra e começa a reproduzir os comportamentos de quem antes estava na terra. E o que Deus faz? Mas Deus não ama seu povo? Deus permite a Babilônia invadir e tira o povo da terra. Porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Ou seja, Amã, ele tem autoridade, ele tem acesso, mas ele está influenciando a mente de um rei para o mal, para machucar, para maltratar um povo inocente. Tá fazendo fofoca, falando de pessoas. Isso já é um bom sinal para você duvidar do caráter de alguém. Porque se alguém vem falar mal, isso já é um hábito. Se alguém vem falar mal de outra pessoa para você o tempo todo, já revela o que há no coração. Fofoca não é palavra de Deus. Se a pessoa não tem hábito com Deus. Porque se tiver, não vai se entregar à fofoca. Não vai estar focado na vida dos outros. Amã queria algo, Amã queria honra, queria glória, queria favores. Então, Amã não tinha amor ao próximo. Então, ele tinha conquistas, Amã. Mas ele perdeu tudo por causa da sua própria maldade. Ele se guiou a esse caminho. Então, a palavra do Senhor vem nos dizer que não é para dizer, foi por causa das minhas obras que Deus tirou. Não. Porque pela maldade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração. Não é por causa da tua justiça. A palavra de Deus é assim. Ela nos coloca no nosso lugar. E nem por causa da tua justiça. Mas é por causa da maldade que eles estão fazendo, que eles estão cometendo. Aí Deus vai tirar de diante de ti. É o que Deus está falando. Não é por causa da tua justiça, nem, eu grifei bem essas palavras, pela retidão do teu coração.
que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então são palavras anunciadas no passado e que Deus está trazendo para que eu e você possa acessar. Jesus é essa bonança, falando com as minhas palavras de Deus, para minha história, para tua história. Jesus mudou tanto a minha mente, a minha maneira de pensar. Eu já pensei do jeito errado, porque eu elaborei errado, porque eu tive percepções erradas. Eu já pensei errado, porque pessoas imprimiram seus pensamentos em mim. E o que destruiu isso, Línia? A palavra de Deus, eu tive que substituir. Ou eu cria no que as pessoas falavam e diziam sobre o evangelho, mas que era divergente. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, oxi, como eu tô vendo alguém que entregou a vida do filho para mim, e esse alguém que entregou a vida do filho para me salvar, porque diz que me amou de tal maneira, como que esse alguém é o mesmo que outra pessoa diz que eu preciso ficar nesse lugar que eu apanho todo dia? Não parece deuses diferentes? Porque existem pessoas que criam uma imagem de Deus, mas que essa imagem de Deus não é o que está na palavra. Então a gente, a partir daí, pode começar a substituir. Eu vou destruir esse pensamento que essa pessoa está dizendo. Se essa pessoa quer pensar assim, e pense, mas eu não penso assim não. Vou falar com Deus na minha oração sobre essas obras da maldade que está vindo contra a minha vida. Para que Ele me livre, para que Ele me tire desse lugar de opressão, para que Ele me ajude, para que Ele me dê força, para que eu me levante. Em nome de Jesus. Porque às vezes o corpo, as células, principalmente se você tiver em muito sofrimento, você não vai ter nem energia para se levantar. Então, a palavra do Senhor vai dizer, Deuteronômio, capítulo 8, do 2 ao 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Tempo. Olha o tempo aqui. Não foi do dia para a noite. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Te guiou durante todo este tempo. Falando em palavras para a gente entender. Essa é a parte que você deve prestar atenção para entender muita coisa que aconteceu na sua vida e o que pode estar acontecendo agora. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, durante toda essa sua vida. Ele te guiou durante todo esse tempo, resumindo. Escuta agora. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se eu era apegada ao Deus ou se eu sou apegada a Ele. Se quando Ele permite a tempestade vir, eu permaneço na presença, eu me entrego mais ainda, era Deus, vou buscar mais. Outro Deus revelado na minha mente, era Deus, vou me entregar mais. Então eu fui crescendo nesse relacionamento com Deus. Ao invés de eu parar de buscar Ele, eu buscava mais. Quando os deuses estavam sendo destruídos. Quando os pensamentos estavam sendo destruídos. Quando as percepções erradas estavam sendo destruídas. Então ele foi permitindo, embora eu não tivesse essa clareza, como está sendo bem explicadinho hoje, que eu não vou dar nem a glória para mim, tá? Que o Espírito Santo ministrou a minha mente e eu fui aqui, né? Preparei uns slides para não esquecer e para ser bem fiel a tudo que ele ministrou, para que você tenha clareza. E eu também, que eu fiquei muito feliz. Então, para entender mesmo, Lilian, era para provar o que havia dentro de você. Então, muitas pessoas hoje que me vê ter bênçãos que Deus dá, não sabem do meio do processo, de coisas que eu tive que fazer, né? De mostrar o meu desapego ali por bens materiais e colocar a vida dos meus filhos, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com meu esposo, a nossa casa, não é? A um lugar de atenção, de amor.
Esse foi o meu amor ao próximo. Ruth amou Noemi. Era o próximo dela. Como assim, Lilian? A mulher não tinha mais filhos. A mulher não tinha marido. Já era idosa. Aí imagina ser abandonada. Como que essa mulher ia viver? A Bíblia não fala o que Ruth pensou. Mas Ruth ali amou ela. Não a abandonou. Não é? Porque Ruth poderia ajudá-la. Não só fisicamente, emocionalmente, mas também as suas necessidades básicas, porque foi Ruth que trazia alimento, foi Ruth que foi trabalhar. E Deus vê, irmão. Deus vê o que nós fazemos. Então, Ruth não se colocou ali em primeiro lugar. Fisicamente, ela botou em primeiro lugar a necessidade da sua sogra, que a chamava de filha e que era uma boa sogra. A palavra de Deus mostra o tratamento dessa sogra para com a sua nora. Ela chamava elas de filhas. Então, uma foi embora, a outra não, a outra ficou. Então, quer colher o que Ruth está colhendo, mas tem um comportamento de órfã. Volta atrás, desiste. Coloca a si em primeiro lugar. Então, irmãos, por favor, né? Tem muita gente questionando a Deus, porque ela é abençoada e eu não sou. Porque, irmãos, a gente faz as coisas em oculto, porque a gente quer a recompensa de... A gente quer agradar a Deus, viver para Deus. E a palavra de Deus diz que as bênçãos é que vêm atrás da gente. Então você precisa se colocar debaixo dessa palavra, da obediência a Deus, fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. E será inevitável a colheita. Como é inevitável a colheita que órfã ia ter. De não ir para o caminho, de continuar em Moabe, órfã. Mas Ruth foi para Belém, para a terra onde nasceria o nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque o tempo está passando, aí eu tô correndo. Então você está vendo, Deus está dizendo, não é que tudo isso, a prova, a frustração, a humilhação, a escassez no deserto, era para saber o que havia no seu coração. É exatamente isso que ele está dizendo. E aí eu não posso destrinchar mais porque o tempo já passou. Então, se guardarias os seus mandamentos ou não, para provar o seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Não viverá pão fala de atender uma necessidade física, de uma necessidade do corpo, de comer. E o maná, ele veio do céu, entendeu? E a exemplo dessa palavra falando em linguagem pra gente entender, você continua, por exemplo, eu continuei me movimentando em cenários porque eu cria na palavra que o Senhor me liberou, no maná do céu. Eu sabia que ia mudar a situação física, porque Deus havia me liberado uma palavra. Então, fisicamente eu aprendi, ó, o homem não viverá só de pão. Não vive só do físico. Vive da palavra de Deus. Ele continua vivendo. Ele continua se movimentando. Eu poderia trazer vários exemplos aqui de pessoas que se movimentaram sem água, mas se levantaram com a palavra de Deus, com a promessa, e Deus deu água, Deus mandou provisão, para a gente entender, tá? Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Pão é físico. Mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Então, a gente acha... Então, por que às vezes muitas pessoas estão padecendo? Porque apenas querem comer do físico. Bens materiais, conquistas materiais. Só querem comer físico. Só querem o físico. Mas Deus está dizendo que mais de toda a palavra que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Então, a palavra de Deus vai deixar você e eu viva? Vai. Mesmo o cenário não tendo mudado. Porque nós confiamos no caráter de Deus.
que não é o caráter do seu pai, que pode ter errado com você, que não é o caráter desse empresário, desse líder, desse gerente, que pode ter errado com você, que não é o caráter dessa empresa que você se doou, que você fez tudo o que tinha para fazer e te abandonou. Deus não é essa pessoa. Não. Deus está dizendo, a palavra que Deus falou é uma garantia, irmãos, de que o cenário vai mudar. Você não tem o pão ainda, mas tem a palavra e o pão vai chegar, entendeu? Você não tem o pão ainda para se alimentar fisicamente, mas tem uma palavra de Deus. O pão vai chegar. A palavra do Senhor, como exemplo como exemplo desta palavra, Êxodo capítulo 14, do verso 10 ao 16. E, chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morrêssemos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E disse Moisés ao povo, não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Veja, eles tinham aqui um conflito. Eles tinham aqui uma questão que eles não podiam resolver. E eles estavam temendo. E eles geraram pensamentos terríveis. E eles estavam dizendo, era melhor que a gente tivesse ficado lá. Foi os meus filhos, já vai 57 minutos. Então, eu vou encerrar nessa palavra e durante a semana nós podemos falar mais sobre as palavras de Deus. Não é isso? Então, veja, o que eles estão dizendo aqui? Quando eu lia, o Senhor foi trazendo um exemplo que nós temos falado aqui. É alguém que sai daquele ambiente de opressão, daquele ambiente onde está sendo machucado ou machucada. E Deus tem uma palavra de Deus, sim, mas vai acontecer coisas nesse meio do caminho. Então, acha mais fácil, pensa assim, era melhor que eu estivesse lá. Pelo menos naquele lugar ali, eu já tinha uma segurança, eu já sabia o que ia receber. Essa nossa carne, ela não gosta dessa parte insegura, né? O que será que vai acontecer? Porque a gente quer segurança, isso é coisa da carne, isso é coisa de ser humano. Isso é eu e você. A gente pode não estar se entregando a isso, porque hoje vive sobre o governo e a liderança da palavra de Deus, e não do físico, e não do pão. A gente tem vivido da palavra de Deus. E não só... A gente tem vivido da palavra de Deus, e não só do pão, mas daquilo que sai da boca de Deus. Então, quando a gente entra nesse lugar de dependência de Deus, vai mexer com a nossa carne, porque ela quer segurança física, ela quer pão. E eles estão indo num caminho onde essas coisas acontecem. Eles estão de frente ao mar. Não tem para onde eles passar. E eles veem que os inimigos estão atrás dele, do lugar que eles saíram. Então, o cenário afere morte? Afere. O único problema aqui é que quem disse que ia botar eles na terra, quem que liberou eles para sair foi Deus. Então, se Deus liberou, ele está protegendo você. Se você está dentro dessa direção que ele te falou. Eles estavam dentro da direção que Deus falou. E o mal não ia acontecer. O mal não vai acontecer com você se você deixar Deus te dirigir. Se você ficar debaixo da sua palavra e confiar nele. Então eles eles revelaram aqui, ó, as palavras do coração dele, né? Olha o que estava dentro do coração deles. Não havia sepulcros no Egito para tirar de lá, para que morrêssemos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Fazendo-nos sair do Egito.
Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo... Olha o que está no coração, olha o lixão. Para a gente entender, olha o lixão. Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Esse era todo o lixão que estava neles. E nesse momento de resolução, nesse momento de impossibilidades, nesse momento de insegurança, nesse momento que aferia morte, não tinha saída aqui não. Ninguém imaginou que Deus ia abrir um mar e abrir um caminho no meio do mar. Porque Deus é assim. O que Ele vai fazer para fazer eu e você acessar a sua palavra, a sua promessa, não cabe na nossa mente humana. Mas Ele vai nos revelar à medida que formos caminhando com Ele. Então, o que Deus vai fazer neste caminho não cabe aqui na minha mente e na tua. E o que a gente faz, Lília? A gente confia. A gente crê. A gente permanece obedecendo a voz de Deus. Porque lá na frente eles ouvem palavras negativas e também bota lixão para fora, palavras estavam sujos dentro. Essas palavras que eles pensam, tem a questão da água, eu até coloquei aqui, mas realmente não vai dar pra gente ir falar mais, mas para você entender que as situações que são trazidas revelam o que há no nosso coração. Se tem lixão, você põe para fora, substitui com as palavras de Deus, não abandona essa presença, porque é a presença de Deus que abre Jordão, é a presença de Deus que abre Mar Vermelho, é a presença de Deus que vai fazer você acessar Canaã. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Então valorize a presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.